nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando para mais uma Crônica da Manhã. E eu quero desejar um ótimo dia para você. Hoje, terça-feira, 17 de maio de 2022. Um dia extraordinário que fez o Senhor para mim e para você. E creia, muitos milagres já aconteceram hoje e outros tantos irão acontecer na sua vida. Guarda essa palavra no seu coração. Deus tem coisas extraordinárias para fazer hoje na minha vida e na sua. Basta tão somente você crer. Amém? Quero desejar um ótimo dia para você que nos ouve nos 4 cantos de Pernambuco através da nossa 103,9. A você em casa, a você no trabalho, a você no trânsito e já está com seu rádio ligado aqui com a gente. Que Deus te abençoe. A você que me assiste aqui pelo nosso canal TV Eu Sou Fiel. Um ótimo dia para você. Muito obrigado pelo carinho aí da sua audiência. Eu quero lembrar você, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Clica no sininho de notificações e não saia daqui sem deixar o teu joinha, tá bom? Clica aí no joinha para que mais pessoas sejam também alcançadas pela palavra de Deus através aqui do seu compartilhamento e do seu joinha. Pode compartilhar o vídeo, pode mandar para quem você quiser, porque o que importa aqui é que vidas sejam alcançadas por essa palavra que transforma e que regenera. Quero convidar você para a gente fazer uma leitura hoje no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1 em diante. Segundo livro de Crônicas, ou das Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1 em diante, que diz assim: Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões, de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles estava um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos.
Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículos do 1 ao 16. Queridos, o tema hoje das nossas crônicas da manhã é o perigo de começar bem e terminar mal. O perigo de começar bem e terminar mal. Uzias foi um importante rei de Judá. Para muito crente, Uzias só é conhecido naquela famosa frase: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em seu alto e sublime trono, né? Aquele tão conhecido capítulo 6 de Isaías. E ali a gente percebe que muita gente pregando por aí faz uma interpretação equivocada daquele homem que foi o rei Uzias. Muitas vezes a gente escuta pessoas pregando, fazendo uma referência de forma equivocada acerca de Uzias, mas Uzias tem uma biografia muito interessante. A Bíblia fala já aqui nos primeiros versículos de 2 Crônicas, capítulo 26, que Deus era com Uzias. A Bíblia fala que esse homem, com 16 anos, assumiu o reino do sul. Israel estava dividido. Ao norte estava comandando ali Jeroboão II. Ao sul estava Uzias. E com 16 anos, um garoto ainda, ele assume o trono, vai governar durante 52 anos, governou até mais do que Davi. E a história vai nos dizer que Jeroboão II no norte e Uzias no sul, Israel viveu um dos tempos mais prósperos em todos os aspectos. Foi quando esses dois homens governavam desde a época do rei Salomão. Então Israel nunca experimentou, preste atenção, desde Salomão, um sucesso tão grande em muitas áreas, política, econômica, social. Um trabalho extraordinário feito por Uzias, reino do sul, e Jeroboão II no reino do norte. E Uzias foi um homem muito inteligente. Ele foi rei de Judá entre 792 a 740 a.C. Ele foi filho de Amazias e acabou sucedendo seu pai no trono do Reino do Sul. E é interessante que a história vai falar algo muito interessante sobre esse homem. O seu nome vem do hebraico Uzia, que significa Jeová é a minha força. E alguns estudiosos, alguns historiadores acreditam que esse era o lema, inclusive, do seu governo. Acredita-se que esse era o tema principal, o lema do governo de Uzias: Jeová é a minha força. E é interessante que esse homem começa muito bem. Quando você abre 2 Crônicas, o segundo livro das Crônicas, capítulo 26, no versículo 4 diz: ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias. Ou seja, ele começa bem.
E eu não sei se você já percebeu, a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, como Uzias, começou bem e terminou mal. Eu poderia citar aqui diversos homens que começaram bem a sua vida, o seu reinado, o seu ministério e terminaram mal. Porque o segredo da nossa vida é começar bem, mas também é terminar bem. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 7, Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo começa e Paulo termina bem. Combati o bom combate, mas terminei a carreira e guardei a fé. O segredo não é começar bem, é terminar também bem. Eu acredito que você conhece alguém que começou algo muito bem, mas terminou mal. E o ideal é começar bem, terminar bem. Terrível é começar mal e terminar mal. Mas é melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Você concorda comigo? Tem muita gente que a vida dele é assim, ele começa mal, mas termina bem. Agora, pior do que isso é começar bem e terminar mal. E Uzias é esse exemplo. Você vê Gideão, por exemplo, a gente lê muito sobre Gideão, mas Gideão foi um dos que começou bem e terminou mal. Você quer ver outro? Saul começa bem, termina mal. E como eu falei para vocês, a Bíblia está repleta de histórias assim. Diz a Bíblia que Uzias, ele buscou ao Senhor, no início de tudo fez o que era reto perante o Senhor. Ele tinha um ótimo mentor espiritual, que era o profeta Zacarias. Diz a Bíblia que ele buscou o Senhor e por isso Deus o fez prosperar. Ele foi vitorioso nas guerras, ele edificou cidades, guarnições. Diz a Bíblia que ele recebia tributos de povos estrangeiros. Diz a Bíblia que ele obteve muita fama, ele teve vários projetos de construção. Tudo que Uzias conquistou, ele teve em abundância. Teve um exército que a Bíblia vai dizer nessa tradução que eu li, poderosíssimo, de 307 mil homens. Era uma máquina de guerra. E a Bíblia fala que era um exército altamente treinado, equipado, com armamento exclusivo, inventado pelo próprio rei Uzias. Você já pensou, não? Era um homem extremamente inteligente, capacitado. E com 16 anos, ele já começa muito bem, porque geralmente é uma idade onde a mocidade pouco quer saber de Deus. E ele com 16 anos de idade vai governar durante 52 anos e a Bíblia fala que ele começa bem. Mas eu quero falar para você hoje aqui algumas coisas que fizeram Uzias começar bem e terminar mal, para que a gente possa ter muito cuidado na nossa caminhada. Ontem, por exemplo, eu gravei um vídeo para o meu canal aqui no YouTube de um pastor que eu cheguei até a tocar quando estava aí na fase de músico em uma de suas igrejas. E ontem, para minha tristeza, eu li uma matéria de que ele agora está apoiando várias coisas que a Bíblia condena. Um homem muito conhecedor da palavra, um profundo conhecedor das Escrituras, não só pastor, mas professor, escritor, diversos livros lançados. E para minha tristeza, o que eu li acerca dele ontem foi o seguinte, ele dizendo: muitas coisas que eu falei, hoje eu não concordo mais. Você já pensou? Uma pessoa que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, escreveu muito acerca de pecado, de santidade,
e hoje dizer, olha, muito daquilo que eu escrevi, eu estava equivocado. E não se engane, daqui para frente a gente vai ver muito esse tipo de coisa. Mas eu quero me ater aqui à história de Uzias. O que fez Uzias para começar bem e terminar mal? Em primeiro lugar, orgulho. Diz a Bíblia que quando Uzias está rico, famoso, poderoso, porque essas três coisas juntas, irmãos, é um perigo para quem não está olhando para Deus. Principalmente a prosperidade, o dinheiro, aquilo que a gente conhece como faz-me rir. E eu não estou querendo dizer aqui que a prosperidade seja uma maldição, que a prosperidade é um pecado, mas é um grande perigo. Dificilmente alguém se afasta de Deus por escassez, mas a prosperidade pode causar orgulho, soberba, espírito de superioridade, autossuficiência, autoconfiança. Não se engane, nós temos que ter muito cuidado com esses elementos que, quando se juntam, dinheiro, sucesso, poder. A Bíblia fala que quando esses três elementos se juntaram, diz a Bíblia que Uzias se inflou de orgulho, se encheu de orgulho. Uzias se esqueceu que tudo que ele havia conquistado foi Deus que havia lhe dado, quando ele lá atrás, de forma humilde, havia buscado. É por isso que nós temos que ter muito cuidado. Nunca se esqueça desse detalhe. O maior perigo que a gente corre não é quando a gente está embaixo, é quando a gente chega em cima, no topo. Lembre-se sempre disso. Muitas vezes a gente pensa que estamos correndo perigo porque a gente está aqui embaixo. Nada. Aqui embaixo a gente está tranquilo. Aqui embaixo a gente está humilde. Aqui embaixo a gente olha para todo mundo, a gente abraça todo mundo. O perigo não é estar embaixo, é estar em cima. É quando chega o dinheiro, é quando chega a fama, é quando chega o sucesso, é quando chega o poder. Amigo, Uzias é um exemplo disso. Saul é um exemplo disso. Gideão é um exemplo disso. Enquanto a gente está aqui no chão, enquanto a gente está aqui embaixo, está tudo muito bem. Mas não é todo mundo. E se não tiver olhando, tendo Deus como foco, você se arrebenta, você se perde todo. Jamais eu e você podemos nos esquecer que tudo que somos, tudo que temos, tudo que podemos, provém de Deus. Está dando para você entender isso? Se a gente não souber administrar isso, é o nosso fim. O texto aqui vai dizer que quando ele se enche de orgulho, quando ele se infla do seu orgulho, diz a Bíblia que aí começa a queda de Uzias. Começa bem e vai terminar mal. Olha o que é que diz o versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E eu não sei se você já tentou, mas muita gente anda correndo atrás de poder, não é? Muita gente anda correndo atrás de dinheiro. Ô irmão Ibe, e ter dinheiro é pecado? Não, meu irmão, já disse aqui. E ter dinheiro é algum problema? Não. O problema é você esquecer-se de onde provém tudo e achar que o cara é você. Que as coisas só acontecem porque é você que é o cara e você não é nada. Eu não sou absolutamente nada. Tudo que aconteceu e vem acontecendo na minha vida tem o dedo, a digital de Deus. Na sua vida não é diferente. Então tenha muito cuidado
para não começar bem e terminar mal. Está aqui o primeiro risco: orgulho. Versículo 16 é claro em dizer: depois que ele torna-se poderoso, o seu orgulho provoca a sua queda. Tenha muito cuidado com o orgulho. O orgulho tem a capacidade de dizer para mim e para você que a gente não depende de ninguém. E eu costumo dizer que o orgulho é uma das armas mais poderosas nas mãos de Satanás, porque ele se manifesta muitas vezes sutilmente, sorrateiramente em nossas vidas, não é? Então nós temos que ter muito cuidado de achar que somos melhor do que os outros, de achar que as coisas só acontecem porque é eu, é você, de achar que a gente é o bam, né? E isso, irmãos, é tão perigoso porque, como eu disse há pouco, o orgulho tem essa capacidade de se manifestar em coisas ínfimas, pequenas, e a partir dali ele vai se inflando dentro da gente. Temos que ter muito cuidado com isso. O orgulho tem colocado muita gente na lona. O orgulho tem botado muita gente no chão. Tenha muito cuidado para não começar bem e terminar mal. Eu não sei você, mas eu conheço histórias de gente que começaram tão bem. Pezinho no chão, humilde, abraçava todo mundo, conversava com todo mundo. Deus começa a abrir grandes portas, porque Deus dá oportunidade. Dá. Mas, irmão Ibe, Deus não conhece o coração do homem. Por que é que ele permite? Por que é que ele deixa? Porque Deus é fiel com a sua palavra. Se ele diz a mim que vai me abençoar, ele vai cumprir com a sua palavra. Porque ele é Deus que cumpre com a sua palavra. Agora, se eu não sei administrar isso e devotar a ele toda a adoração, aí é um problema meu, não é de Deus. Então eu tenho que estar muito ligado nisso, olhando atento para isso, para não começar bem e terminar mal. Qual foi o segundo erro de Uzias? Para começar bem e terminar mal. Diz a Bíblia que ele cometeu transgressões contra o Senhor. Aqui no versículo 16, diz assim: o seu orgulho provocou a sua queda, e na minha tradução diz: ele foi infiel ao Senhor. Talvez na sua esteja escrito assim: ele cometeu transgressões contra o Senhor. Em primeiro lugar, o orgulho, depois o pecado. E quando uma pessoa permite que o pecado entre na sua vida, ele vai terminar mal, mesmo que tenha começado bem. Porque o pecado nos embaraça, o pecado nos impede de correr, de avançar, o pecado ele nos limita, o pecado ele nos paralisa. Ah, irmãos, quantas histórias eu conheço de pessoas que começaram tão bem, passa por você feito um coelho. Você já viu um coelho correndo? É uma rapidez muito grande, né? Passa por você que nem bala pega. Você diz: eita rapaz, fulano vai longe. Começou bem. É ou não é? Passou aqui feito um foguete. Começou bem. Mas o segredo não é começar bem, é terminar bem. Em terceiro lugar, diz a Bíblia que Uzias quis se colocar acima da palavra de Deus. Diz a Bíblia que esse homem chegou ao ponto de queimar incenso no templo, uma tarefa que só competia aos sacerdotes. Mas esse homem foi lá, pegou o incenso e disse: eu vou queimar incenso. Isso era uma atribuição dos descendentes de Arão, sacerdotes que Deus tinha separado para essa finalidade. Uzias disse: não, quem vai fazer sou eu.
Mas Uzias está aqui na lei, está na palavra. Ninguém pode se colocar acima da palavra de Deus. Deus estabeleceu princípios. Só que esse homem desobedeceu e se colocou acima da palavra de Deus. É outro ponto que vai levar esse homem a começar bem e terminar mal. Porque quando a gente acha que estamos acima do bem e do mal, a gente reflete a imagem, sabe de quem? Satanás, que achou que podia estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Então tenha muito cuidado. É por isso que sempre eu falo, procure ler a palavra, mas procure acima de tudo aplicar tudo aquilo que você ouve na palavra na sua vida. Absorva toda a palavra de Deus e aplique ela ao seu coração. Aplique ela ao seu dia a dia. Procure obedecê-la. E não queira extrapolar os limites. Quando a gente se coloca acima da palavra de Deus, acima dos princípios estabelecidos por Deus, a gente vai sofrer as consequências. E não importa quem a gente seja. Ah, mas irmão Ibe é fulano de tal, é pastor Beltrano, ele pode ser a quarta pessoa da Trindade. Não existe isso para Deus. Não. Uzias achou que pelo fato de ser um rei extremamente poderoso, por ele achar que tinha um exército muito bem aparelhado, capacitado, bem treinado, por achar que o reino do sul que ele governava estava socialmente, politicamente, economicamente estabelecido, ele achava que podia fazer o que ele quisesse. E aí é um nosso grande erro. Achar que a gente pode tudo e a gente não pode nada. Se quiser terminar bem, temos que nos submeter à palavra de Deus. Em quarto lugar, Uzias não se deixava mais confrontar. Enquanto Uzias estava ali tomando conselhos, ouvindo a voz do profeta Zacarias, e com o passar do tempo, provavelmente o profeta Zacarias morreu, Uzias agora não se deixa mais confrontar. E aí é onde está o perigo. Porque tem gente, irmãos, que não gosta do contrário, do confronto, não. Tem gente que gosta só de você junto dele assim, ó, batendo palma. Quando não é isso, é feito lagartixa. Quem está me vendo no YouTube está vendo o que eu estou fazendo aqui, você já imagina, você que me escuta pelo rádio. Balançando a cabeça, feito lagartixa. Tudo que ele faz, ou você balança a cabeça concordando, ou então tem que ser assim, ó, batendo palma. A Bíblia fala que durante o início do seu reinado, Zacarias estava ali, chamando Uzias a atenção. Uzias, faz assim. Uzias, faz assim. Uzias, isso aqui desagrada a Deus. Uzias, isso aqui agrada ao Senhor. Era o mentor espiritual de Uzias. Mas provavelmente Zacarias morre, porque diz a Bíblia que quando ele entra no templo para queimar incenso, os sacerdotes vão confrontá-lo. Só que diz a Bíblia que ele se irrita com os sacerdotes. Ele não quer mais ouvir ninguém. E esse aqui é o equívoco de muita gente que vive metendo a cara na parede. Ele começa bem, mas vai terminar mal, porque ele não se deixa confrontar. E com o passar do tempo, Uzias foi se isolando cada vez mais e não procura ouvir mais conselhos. Porque tem gente por aí que não gosta, como eu falei há pouco, de ser confrontado. Não é? Conselho é muito bom. Procure ouvir os contrários. Procure ouvir aqueles que dizem: ei, rapaz, olha, esse caminho aí, isso pode dar mal.
Eu não estou falando de pessimista, porque tem gente também que para ele nada dá certo. Mas você sabe muito bem do que eu estou falando. É procurar pessoas guiadas pelo Espírito Santo, homens, mulheres de Deus, que possam te aconselhar, que possam dizer: ei, rapaz, isso aí tu pode te arrebentar todo, faça não. Você tem uma estrada ainda a percorrer. Tenha cuidado. Isso é importante na nossa vida. Eu me recordo que alguém uma vez me procurou para me dar um conselho todo cheio de dedo. Ô irmão Ibe, olha, não irmão, fale, diga. O que o senhor vai me dizer é para o meu bem? Então fale, homem. Fique tranquilo. Se for para puxar a orelha, puxe. Porque o grande problema nosso é achar que a gente sabe tudo. É não se deixar confrontar. Muitas vezes até fazemos ouvido de mercador. A gente faz impressão, a gente tem a impressão que o fulano está ouvindo, mas está entrando pelo um ouvido e saindo pelo outro. Aí se arrebenta todo. Sabe por quê? Não procura ouvir. Não quer ser confrontado. E tem gente por aí, irmãos, que já até prepara o terreno para não receber confronto. Ele gosta, ó, de ser aplaudido, de cabeça balançando, feito lagartixa, mas não gosta de ser confrontado. É por isso que só vive metendo a cara na parede. Porque o bom e o segredo da vida é você começar bem e terminar bem. Não é que seja preferível começar mal e terminar bem. Mas há pessoas que até começam mal e terminam bem. Mas tem outros que têm tudo para terminar bem, termina mal. Uzias foi um deles. E diz a Bíblia que por não ouvir conselhos, por deixar seu coração se inflar de orgulho, por deixar o pecado entrar no seu coração, Deus vai castigá-lo com uma lepra. Diz a Bíblia que Uzias vai ficar leproso na testa. E por ser leproso agora tem que viver afastado das pessoas, isolado. E seu filho, Jotão, é quem vai reinar no seu lugar. E aquele homem vai ficar isolado do restante do povo. Porque não ouviu conselhos, não foi confrontado, não se deixou confrontar, se colocou acima da palavra de Deus, permitiu que o pecado entrasse no seu coração e que o orgulho, a soberba, falasse mais alto. Isso aqui é a receita. Se você olhar para uma pessoa e ver essas características aqui, pode ficar certo. Não precisa nem ser evidente. Fique certo de uma coisa: quando você vê uma pessoa traçando essa rota, fique certo que o final é desgraça. Não tem para onde correr. A consequência dos erros de Uzias foi terminar a vida sozinho, longe da família, longe dos amigos e o pior, longe do templo de Deus. O que significava estar longe da presença do Senhor, da comunhão de Deus. Então, meu irmão, se você não quiser acabar mal, sozinho, espiritualmente leproso, aprenda com o exemplo de Uzias, para você não começar bem como ele começou e terminar mal. Para que eu não comece bem a minha história e termine mal. É por isso que tem muita gente por aí equivocada, enganada. O segredo da nossa vida é, como disse Paulo, é ir até o fim. Enquanto a gente está caminhando, temos que ter todo o cuidado do mundo. Eu conversava isso com um pastor semana passada. É olhar para tudo, é ficar sempre olhando para nós mesmos e dizendo: Senhor, o que é que precisa ser mudado em mim? Eu digo ao Espírito Santo todo dia: me diga onde é que eu preciso melhorar. Me puxe a orelha, se possível puxe as duas. Veja onde é que eu estou errado, para que eu possa me corrigir. Se tiver de pedir perdão, me mostre onde é que eu devo pedir perdão. Em que área da minha vida eu preciso mudar.
me chame a atenção, me puxe pela orelha, me puxe pelo cabelo. O que eu quero é terminar bem. Porque a história de Uzias se aplica muito àquele ditado que a gente conhece muito. Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Adiantou de quê? Em nossa vida, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu digo a Deus todo dia, me esconda no teu esconderijo. Não permita, Senhor, que nada, absolutamente nada, atrapalhe a minha rota. Muitas vezes eu estou fazendo algumas coisas e minha mente já está dizendo, Senhor, isso aqui, Senhor. Isso aqui, Deus, isso aqui amanhã vai ser prejudicial para mim. Deus, me cubra com teu sangue. Senhor, me esconda debaixo das tuas asas. Porque de que adianta, meu irmão? De que adianta chegar nesse microfone, pregar a palavra, falar de Jesus, começar bem e terminar mal? Eu tenho dito a Deus todos os dias, me ajude a ir até o fim. Uma das expressões que você mais escuta no Novo Testamento é essa: aquele que perseverar até o fim será salvo. O segredo de uma caminhada com Deus não é começar. Começar, todo mundo começa, até o diabo começou. O diabo já não nasceu diabo, não foi criado diabo, não. Ele começa no céu, conhecendo os segredos do céu, andando com Deus. E qual foi o fim dele? Então o segredo de uma caminhada cristã é todo dia eu não perder tempo olhando para os outros, mas olhando é para mim. Meu Deus, eu preciso corrigir isso. Eu preciso consertar isso, porque eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Tu imagina viver essa vida inteira e no final ir para o inferno? Hein? Tu já pensou, não? Então nós temos que fazer essa autoanálise, essa reflexão e dizer, Senhor, o que é que tem em mim que precisa ser melhorado? Me ajude, Senhor, a melhorar. O que é, Senhor, que tem em mim que ainda precisa mudar, Senhor? Me ajude. Eu preciso, Senhor, melhorar. Eu preciso. Deus, o que é que está faltando em mim para eu ir até o fim? Porque o bonito da história de Paulo é isso. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, mas acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo, eu comecei e fui até o final. Oh, aleluia! Tenhamos muito cuidado. A Bíblia está repleta de gente assim, ó, que começou bem demais. Geazi começou muito bem junto de Eliseu, terminou leproso. Gideão começou muito bem, obedecendo a voz de Deus, livrando Israel das mãos dos inimigos. Mas o final de Gideão foi a idolatria. Saul começou muito bem. Há quem diga por aí que Saul foi uma escolha do povo. Não, Saul foi uma escolha de Deus. Saul profetizou. Mas qual foi o final de Saul? Consultando a feiticeira de Endor. O segredo, meu irmão, não é começar bem, é terminar bem. Uzias é mais um nessa fila. Começa ouvindo a voz de Deus. Começa sendo mentorado, ouvindo conselhos de um profeta. Termina a vida se levantando contra os sacerdotes, o coração cheio de orgulho, pecando contra Deus e se colocando acima da sua palavra. Qual é o final dele? Longe da família, solitário, longe dos amigos, longe do templo, longe da presença de Deus, leproso e longe do reino. Sabe por quê? O segredo não é começar bem, é pedir graça a Deus para ir até o fim. Começar muita coisa a gente começa,
Difícil é terminar, mas vamos pedir ao Senhor para que a gente possa ir até o fim. Amém? Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Pai, aqui estamos em Tua presença. Obrigado por essa palavra, Senhor, que hoje nos ensinou que devemos estar atentos a esses fatores que muitas vezes querem atrapalhar a nossa caminhada. Porque o segredo, Senhor, não está em começar bem. O segredo está em terminar bem. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, mas acabei a carreira e guardei a fé. Que eu, Senhor, possa ter aprendido com a história de Uzias. Oh Deus, e que eu não possa incorrer no mesmo erro dele, de Saul, de Gideão e de tantos outros que começaram bem, mas terminaram mal. Que eu possa ir até o fim, Senhor. Porque o troféu, o prêmio, é para quem vai até o fim. Oh, aleluia. Que a tua igreja que ouviu essa palavra também possa perseverar e ir até o fim. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho. Eu quero te agradecer, em nome de Jesus. Deus não espera que eu seja perfeito, nem que a minha oração seja mais bonita. Ele só espera que eu seja sincero em minhas palavras. Deus só espera que eu seja verdadeiro. E para ser verdadeiro eu reconheço que tenho falhado. De Deus muito tenho exigido e pouco tenho ofertado. Como eu receberei as bênçãos se não tenho pago o preço? Senhor, preciso melhorar, eu reconheço. Você ouviu mais uma Crônica da Manhã. Um momento de reflexão no começo.